vamos para uma pauta muito legal para abrir o programa de hoje, que eu tenho certeza que você tem dúvidas. Aliás, todo mundo tem dúvidas. Quando a gente vai no supermercado, e aí a gente olha ali na prateleira, mas tanta coisa que tem, né? Aí tem uma área só de diet, uma área de light, uma área de normal. E aí você fala assim, poxa vida, o que eu vou oferecer pro meu filho? O que eu vou comprar pra mim? Como eu mantenho a minha dieta? Que produto é esse que eu tenho que consumir? Aí, claro, convidamos nossa nutróloga, a doutora Ana Luísa Vilela. Bem-vinda! Bom dia, tudo bem? Elegantérrima, como sempre. Muito bom tê-la aqui. Agora, isso é uma brincadeira muito interessante, né? Porque por mais que as pessoas e os rótulos de light diet chamem muita atenção, tem algumas pegadinhas, né, doutora? Isso, na verdade, é uma pauta de como ler rótulos. Não existe um padrão para light, diet, zero. Existem algumas recomendações que esses produtos devem tomar. Certo. Mas, às vezes, um produto que tem zero açúcar tem o dobro de sódio. Um produto com zero gordura tem o triplo de sódio. Um produto com zero gordura tem mais açúcar. Então, é muito comparação de produto para produto e muito do que a gente gosta de comer e das recomendações nutricionais. Por exemplo, um diabético tem que procurar algo sem açúcar. Então a gente vai conseguir hoje direcionar um pouco com vários exemplos de coisas que fazem parte da nossa geladeira, da nossa prateleira, da nossa despensa, só que para cada grupo, com umas diquinhas. Sim. Antes da gente começar até e fazer uma brincadeira aqui ao vivo para vocês terem ideia da quantidade de açúcar que tem em alguns elementos que a gente nem sonha, queria que você destacasse qual é o que eles seguem como padrão? O diet tem quantos % a menos e do quê? O zero, como é que a gente interpreta esses nomes, né? O diet é um produto sem açúcar, que seria para consumo de diabéticos. Certo. Não necessariamente ele tem menos calorias. Perfeito. As calorias dele pode vir da gordura, ele pode ter até um pouco mais de sódio, ele pode ter outros incrementos, só que ele tem poucos carboidratos ou zero açúcar. Perfeito. Então, para ser diet tem que ser zero açúcar. Não zero calorias. Que são outra diferentes. Outra coisa. Para ser zero, o que ele precisa ter? Zero é uma denominação sem critério. Ele pode ser zero gordura, ele pode ser zero açúcar, ele é zero alguma coisa. Certo. Então você vai ter que entender que tipo de zero você está procurando. E aí por isso que a gente vai te ensinar a ler o rótulo. Isso, zero calorias. Então, zero. Alguma coisa é zero. Alguma coisa é zero. E o light? O light, ele tem 25% a menos de alguma coisa. Não quer dizer que é gordura? Não quer dizer que é gordura. Pode ser açúcar. Pode ser sódio. E pode ser gordura. E pode ser gordura. E a gente vai ter que descobrir também. Então a gente tem que ler, comparar. Por exemplo, até o nosso leite do dia a dia. Se a gente for no supermercado na prateleira, o sódio de todas as caixinhas são diferentes. Sério? Nunca olhei o sódio de leite. É importante. O sódio é diferente. Que interessante. Vamos começar então falando desse grupo? Sim. A gente tem aqui, são os leites, mas aqui achocolatados. Achocolatados. Certo? Depois a gente entra no leite mesmo em questão e até qual é o seu direcionamento quando a gente fala de desnatado e integral. Deste lado de cá, vou ler aqui a plaquinha, vou virar um minutinho. A gente tem 115 miligramas de sódio, 12 gramas de açúcar e 2 gramas de gordura. Este aqui é o achocolatado light. Já o achocolatado normal, a gente tem 23 miligramas de sódio, 15 gramas de açúcar e 0,6 gramas de gordura. Neste caso, a gente tem inclusive as comparações dos frascos. Vamos lá. O que você quer destacar, doutora? Eu vou ficar aqui bem pertinho. Então, você viu como a diferença às vezes é pequena, Menina, Carol? é quase nada, né? Só que o light tem muito mais sódio. O light tem muito mais. Normalmente isso acontece quando a gente tira alguma coisa para você compensar o sabor, você tem que compensar por outra. Certo. Nesse caso, ele tem muito mais sódio, mas ele tem bem pouco menos açúcar. Ele tem. Então, às vezes, se a gente não consome muito, compensa a gente usar o normal, gastar as calorias do normal do que tá usando uma versão light. Com um sabor diferente que não te agrada.
Ah, é, porque muda o sabor também. Muda o sabor. Então, assim, as diferenças são tênues às vezes. Às vezes a gente tem muito medo de uma coisa, nossa, aumentou demais o açúcar, mas você não pensou no sódio, você não pensou nos outros nutrientes. Então... E olha a gordura. Tem muito mais gordura no light? Olha a diferença, gente. A gordura do normal e do light. Olha só. Então... E o açúcar é um pouquinho menor, olha aqui a diferença do açúcar. É bem pouco. Mas olha... 15 gramas e 12 gramas. É bem pouco. Então, no caso do achocolatado... Não, e também varia... Isso também varia de marcas, tá, Carol? A gente está falando aqui, a gente pegou marcas semelhantes para poder fazer uma comparação, mas normalmente isso se replica, mas varia muito. Você pode pegar um que tenha 0 açúcar. Você pode pegar um chocolate em pó, que não é achocolatado. Tá. Que também... Aí diminui e muda toda essa constituição. Mas o ideal é comparar sempre o normal com o light da mesma marca. Porque daí a gente tem a comparação correta. Ou então procurar aquilo que você quer no seu achocolatado. Tá. Eu quero um achocolatado com menos sódio, com menos açúcar. Então, dentro da etiqueta, você vai na prateleira e procura aquele que se enquadra. Entendi. Pode ser normal, pode ser light, mas às vezes você se enquadra na tua doença, na tua necessidade. Nem sempre o que é bom para um diabético é bom para alguém que quer perder peso. A gente vai dar dica então. Você sabe que minha diretora lembrou de uma coisa importante? A gente paga mais caro pelo produto light, diet ou 0. Então, quando a gente faz uma comparação dessa, você percebe que a diferença é bem pouca e que muitas vezes consumir o tradicional é até melhor. Gente, estão pagando mais caro. Tá pagando mais caro. Então, a gente come um pedacinho, toma um tantinho a menos, é muito melhor do que tomar o copão. Com essas substituições que não estão sendo aí tão preciosas assim. Sim. Muito boa dica. Vamos falar desse bonitão aqui, porque isso aqui tem no café da manhã de todo mundo, é bom pra caramba, né? Requeijão é gostoso. Será que vale a pena consumir o normal ou o light? Vamos às comparações, doutora. Então, o que acontece? Normalmente o sódio, a gente vê que tem uma diferença, mas não é tão grande assim. Açúcar... Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, dependendo do requeijão que a gente compra, é um requeijão misto. É aquele requeijão que ele é engrossado com carboidrato. Ele pode ser engrossado com carboidrato. Então, você tem que ler o fator de carboidrato do requeijão. Quanto mais barato o requeijão, mais misturado é. Sei. Normalmente que isso. Quanto mais cremoso, mais chance de ter carboidrato nessa proteína. Então, por isso que às vezes a gente tem que entender esse açúcar e entender a gordura. De 26 passa para 13. Na recomendação nutricional de Diet Light, 25% a menos, pelo menos. Normalmente eles vêm escrito light ou 0 gordura, menos gordura. Então a gente já está sabendo um pouquinho disso. Mas às vezes o menos gordura tem mais carboidrato, que ele pode ser engrossado. Tem que ficar atento com isso. Agora, nesse caso, os dois que a gente está comparando, inclusive da mesma marca, vale mais a pena consumir o light, porque tem bem menos gordura. Tem bem menos gordura. Agora, isso é um alimento bom para pessoas que têm problemas cardíacos. Então, consumir o light, porque você está ingerindo menos gordura. Esse realmente vale a pena, porque ele tem pelo menos 25% de gordura. E para quem está fazendo dieta também? Também, porque menos gordura são menos calorias. Só que a gente tem que observar essa quantidade de carboidratos, porque se a gente compra um com menos gordura e com mais carboidratos, você está compensando a dieta aí não faz sentido. E é perigoso, inclusive, para os diabéticos, então? O fator do carboidrato, sim. Porque a pessoa vai lá, compra um requeijão, achando que só tem proteína e tem um pouquinho, da lactose, que seria o açúcar do leite e tal. Só que tem um tantão de carboidrato ali misturado, gente. Que horror! Pode ter. Que enganação! A gente fica louca com isso, né? Eu piro nesse negócio. Claro que a gente não vai falar que magra, porque eu também nem sei que magra. Mas normalmente no rótulo vem escrito que ele é preparado, que é uma mistura. Então a gente tem que prestar atenção. Na verdade, light, diet e normal é o rótulo. Às vezes um alimento normal é muito melhor do que o light. Nesse caso, então, requeijão, o light, esta marca, comparando, o light é melhor. Mas outras marcas, fiquem atentos. Vamos falar daqui,
É gelatininha? É gelatininha. Ah, então, gelatininha normal e a famosa gelatininha zero, né? Ó, 97 de sódio, você vê que é um tantinho razoável. Tá. Açúcar 0,8 e gordura zero. Gordura zero. No caso, olha, não é zero açúcar, Carol. Ele fala que é zero, mas açúcar não é zero. É zero gordura. Aí você vem e olha aqui. O normal. Zero gordura e 5 gramas de açúcar. No normal. No normal. Então, o normal também é zero. Então, gordura. Puxa vida. Agora, tem muito menos açúcar? Sim. Vale a pena para diabéticos? Vale a pena para dieta? Sim. Só que todas duas podiam serem consideradas zero. Só que não, tem um pouco de gordura. Quando que a gente imagina que na gelatininha lá... Não, tem zero gordura e tem açúcar, né? Tem açúcar, mas é light. E o sódio é praticamente o mesmo, que é altinho também, né? Qual que é a recomendação diária de sódio, doutora, aproveitando que a gente está falando desses elementos? 2 a 5 gramas dia. Isso vai depender muito da doença, do tamanho da pessoa. Mas assim, na nossa alimentação, a gente teria que salgar. Tudo na nossa comida tem sal. Tudo na nossa vida tem sal. Tem sal. Mas sal de adição, o que mudaria esse sal de adição? A gente teria que comer 2 tampinhas de Bic. Da caneta, é verdade. A medida seriam 2 daquela? 2 daquela. Por dia? Por dia. Assim, uma para cada refeição, isso de sal de adição, porque o resto... Já tem sal. Já tem sal, mas a gente... Até o próprio conservante, né? A gente sabe que é sódio. Vamos fazer nossa brincadeira, doutora? Vamos lá. Temos aqui alguns refris. Outro dia meu filho me pediu este. Eu não sei onde ele viu e quem falou dele. Ele falou o nome, inclusive. Eu falei, não. O refrigerante é algo que eu sou um pouquinho mais intensa ainda. Eu prefiro que ele... com água com gás. Então, água com gás vai muito bem. Eu tenho feito isso mesmo. Você me deu essa dica uma vez. Agora, a cor é bonita, né? Chama mó atenção, né? Agora, o que tá por trás de tudo isso, doutora? Então, vamos lá olhar um pouquinho o zero e o diet. O zero é um zero açúcar. Normalmente no Brasil, diet, como é para diabéticos, sempre não tem açúcar. Isso é lei. Isso é padrão. Porque é um alimento feito para um doente. Certo, para controlar insulina. Então, é zero. Glicemia baixa, então tem que ter zero. O light, ele às vezes se confunde com o diet e com o zero. Então, por isso que a gente tem que ver, ler, olhar cada rótulo, porque é uma gama enorme de refrigerantes. Verdade. Então, a gente não está falando de um só. Tá? Mas normalmente o zero calorias, zero açúcar, e o diet sem açúcar. Tá? E olhar, quando for o diet, o light, se tem alguma outra coisinha a mais. Mas o sódio, isso aí pode mudar um pouco. Normalmente os que são derivados de frutas acabam tendo um pouquinho de carboidrato, alguma coisa que é mistura. Mistura laranja. Sempre tem um pouco, né? Alguma coisa que eles não são 100% artificiais. Hoje em dia eles têm uma porcentagem. A indústria está se preocupando com isso também. De ter algo saudável, alguma coisa saudável, né? Então, por isso que é tão importante ler as descrições desse produto. Então, para diabéticos, sempre o zero ou diet. Sempre. Perfeito. Sempre. Agora, pessoas que querem emagrecer, também o diet e o zero podem ser interessantes, porque as calorias abaixam muito. Porque não tem açúcar. Perfeito. Agora, existe light e existe aquele meio a meio. Novo. Que tem um pouquinho de açúcar. Tem um pouquinho de açúcar, mas tem menos açúcar. É muito interessante a gente, quando vai ver a indústria brasileira hoje, o nosso paladar tende muito para o doce. A gente está tentando mudar, mas a gente vai gastar gerações para mudar esse paladar. É verdade. Então, o que vende é o mais doce. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes alguns aditivos têm que estar dentro disso para ser vendável e para, lógico, a indústria quer vender. Assim, e outra, não é o assunto de hoje, mas a gente sabe que esses, para serem zerados em açúcares, eles têm alguns adoçantes artificiais, certo? Eles têm adoçantes artificiais. Então, a gente tem que ter ali um bom senso para o consumo, porque às vezes você está tirando o açúcar para uma questão de calorias e para o emagrecimento. Mas o excesso desses adoçantes artificiais também é um problema.
Hoje em dia a gente sabe que o que a gente pode consumir de adoçantes artificiais para ter algum problema no organismo é muito alta, a quantidade é muito alta. Tá. Nunca chegaria nesse valor limite. Tá. E hoje em dia a gente sabe também que os adoçantes, apesar que muita gente fala, esse, aquele outro, pela quantidade que a gente consome, eles são seguros. Tá. Importante você citar isso. Eles são seguros. Pra ninguém ficar na paranoia. Né? Não, porque você fica desesperado. Não posso dar isso pro meu filho é diabético, ele vai passar mal porque tá comendo adoçante. Não. Adoçantes são seguros. Existem adoçantes mais antigos, que a gente fala que hoje são os vilões, mas estão aí há 40, 50 anos no mercado. E ajudaram tantas pessoas com diabetes, ajudaram tantas pessoas a saírem de problemas graves, que a culpa não é deles. Não, e eu acho que é o bom senso do consumo, né? É pouco, ter um equilíbrio. Razoável, equilibrar esse consumo e tentar mudar o paladar. Se a gente não mudar o paladar, nunca a gente vai conseguir mudar nosso prato. Mas vamos agora fazer uma brincadeirinha ao vivo? Vamos deixar uma perguntinha do público, que a gente vai fazer uma dinâmica ao vivo pra vocês terem uma ideia. Ai, meu Deus, é assustador. Sarinha, obrigada, um beijo. Para emagrecer, é melhor um pão sem glúten ou um pão 100% integral? Já vamos responder essa pergunta, porque a gente tem exemplos aqui, ó. Pão normal, pão integral, aí tem pão light integral, pão sem glúten, pão sem glúten light. Ai, que loucura. Vamos responder. Antes, doutora, aqui a gente tem o refri normal, certo? Quanto de açúcar, assim, nessas colheres tem nesse copo? Mais ou menos 1,5 colher, 2 colheres de açúcar estão nesse refri normal, enquanto os outros nenhuma açúcar. Então, todo dia, a pessoa que tomar um copinho desse de refrigerante normal vai estar consumindo isto aqui de açúcar. Se ela tomar no almoço e no jantar, é o Imagina você, Carol, tomando um chá de manhã. Quanto de colher de açúcar você coloca para ele ficar num paladar interessante, entendeu? Assim, você em casa, quanto de açúcar você colocaria? Mesma coisa você tem que imaginar nos alimentos. Quanto você colocaria de sal para deixar esse alimento com paladar interessante? Quanto mais sem graça o alimento para ficar gostoso, mais sal ele vai ter. Mais sal. Que legal pensar desse jeito, eu não tinha pensado por esse lado. Eu acho que funciona inclusive para alguns alimentos congelados, tudo isso, né? Tudo, se é muito gostoso e teu paladar, pensa que a quantidade tem que ser menor. Tá. E a mesma coisa do refrigerante, a gente quer tomar um refrigerante, putz, mas o refrigerante normal ele tem muitas calorias. O problema não é nem o açúcar, porque o açúcar, quando a gente está malhando, ele pode ser assim, o diferencial de um treino legal. Tá. Mas para diabéticos e para pessoas que querem emagrecer, ele é o grande vilão da nossa história. Perfeito. Então, tá aí. Gravem a imagem da quantidade de açúcar. Doutora, deixamos uma perguntinha muito importante, porque pão é gostoso, todo mundo gosta e está gerando aí uma polêmica. Vamos no ponto. Sarinha, muito obrigada, um beijo. Para emagrecer, o que é melhor? O pão sem glúten ou um pão 100% integral? Vamos falar de tudo que a gente tem no mercado e qual é a sua opinião. Então, os pães vão muito do que a gente coloca dentro desse pão. Tá. Teoricamente, o glúten não engorda mais do que um outro pão normal. Ele pode ter as mesmas calorias, quantidade de carboidrato, porque você está usando farinha. Você pode estar usando farinha sem glúten. Certo. Então, carboidrato com carboidrato, calorias as mesmas. Calorias as mesmas. Agora, para pessoas que têm intolerância a glúten, para pessoas que querem retirar o glúten da dieta, por uma questão de decisão própria ou orientação médica independente, a gente é melhor um pão sem glúten. Certo. O pão sem glúten pode ser light? Pode. O pão normal pode ser light? Pode. Ter 25% de alguma coisa nele. Ou gordura, ou açúcar, ou carboidrato. Tá. Então, a gente pode ter um pão light. A gente pode ter um pão diet. De certa forma, sim, com menos açúcar voltado para um diabético. Certo. A gente pode ter um pão de farinha integral e ser super calórico, mais calórico que o light? Sim, podemos. Porque ele pode ter gordura e açúcar e ser a farinha integral. A absorção desse açúcar é mais lenta? É mais lenta por causa das fibras, mas às vezes a açúcar é tão mais alta que essa fibra não compensa. E olha que engraçado, a gente já está olhando ali. 500 miligramas de sódio, 49 gramas de açúcar e 1 grama de gordura nesse pão integral. Então o outro pode ter 45, 50, a variação. Até a padaria que você compra o pãozinho
muda o tipo da farinha, o tipo de óleo que a pessoa usa, se usa óleo de canola, girassol, se usa... Você entendeu? Tudo isso muda a constituição do seu pão. Se você coloca um pouquinho de farinha integral, é meio... Normalmente é muito difícil a gente ter um pão 100% integral. Para ele ficar vendável e macio, ele tem que ter um pouco da farinha branca. Ele tem que ter um pouco da farinha branca. Então aí tá, qual é a porcentagem da farinha branca que eu estou usando? A gente sempre olha, normalmente o primeiro item é o item que tem mais naquela lista de componentes. Certo. Então, se está lá farinha branca, provavelmente a quantidade de farinha branca é maior do que a farinha integral, porque ela está em primeiro lugar. Só que aqui no Brasil, doutora, me corrija se eu estiver errada e complemente. O primeiro elemento, se for a farinha branca, ela vem enriquecida com ácido fólico, mas é a farinha branca. Quando tem o ácido fólico, porque até para diminuir algumas doenças, né? Porque viram que o ácido fólico estava faltando, né? Tem problema do mesmo as grávidas, né? Do mesmo jeito que a gente usa iodo no sal. Tá. Que também é um tratamento, que tem pessoas no interior do Brasil que têm contato com iodo. É verdade. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento. Mas como médica, qual é a sua orientação do consumo do pão? O que você acha que pode ser assim? A pessoa vai comer o pãozinho, vai ser gostoso, ela vai ficar satisfeita, vai matar a vontade e, ao mesmo tempo, ela está cuidando da dieta porque ela quer perder peso também. Já que a nossa pergunta foi para emagrecer. Então, um pão integral é sempre interessante, porque você está trazendo fibras, você está trazendo nutrientes diferentes e mudando o seu paladar. Uma fatia de pão integral, 2 fatias de pão integral não vão fazer mal para ninguém. Agora, você adora aquele pãozinho francesinho de manhã, gostoso, tira o miolo e come seu pãozinho francês. Não vamos sofrer porque o pão francês não é integral. Mas eu adoro o pão francês integral. Vamos optar pelo integral. Quero fazer uma dieta. Vamos procurar o pão mais light possível. Procurar com menos sódio, menos açúcar, menos gordura. Aí você está tentando diminuir as suas calorias. E lógico, você está fazendo uma dieta que é emagrecer bastante. Quanto menos carboidrato, mais rápido você emagrece. Certo. Que a gente não tem conseguido gastar tanto esse carboidrato. Aí você tem suas reservas e a gente tem que começar a queimar a reserva. Sem carboidrato é legal? Eu acho que não seria legal para todas as pessoas, talvez um período de tempo, mas assim, nunca aconselho, porque a volta do carboidrato pode ser bombástica. Dá efeito rebote. Dá efeito rebote. Agora, busquem no site tvgazeta.com.br/você bonita, coloque lá pão, vai aparecer um monte de receita. Tem pão funcional com farinhas as funcionais, que não vem de fonte de carboidrato. Tem pão, todos eles não têm conservante, então o sódio controlado, pouca gordura, porque a gente faz tudo aqui ao vivo. Baixa as receitas, vê qual que te agrada mais e tenta mudar do pão industrializado para um pão que você faz na sua casa. Pode ser uma boa saída, né? Pode ser uma boa saída. A gente faz a nossa parte. A gente tem que trabalhar em todos os pontos da nossa vida para mudar a nossa dieta de uma maneira efetiva, que vá duradoura, que a gente consiga fazer e gostar. E o pãozinho feito em casa, você pode congelar e esquentar em qualquer momento. Crocantinho. Pegadinha do iogurte. Tem trocentas marcas, tem um monte de tipo, tem o desnatado, aí tem agora o grego, aí tem o light, aí tem o diet. Ave Maria, nem sei mais o que eu compro. Já fiquei perdida. Então, o iogurte é aquela coisa, a gente tem que saber o que a gente quer. Vamos procurar um iogurte zero. Zero o quê? Gordura ou açúcar? Ixi, não sei. Eu tenho que cuidar do meu coração ou eu tenho que cuidar do meu peso ou da minha diabetes? Um diabético pode consumir mais gordura do que açúcar. Do que açúcar. Tá. Então, vamos procurar um zero açúcar. Certo. Tá? Um cardíaco que toma cuidado com as gorduras que consome, não consome gordura, tenta evitar alimentos ricos em colesterol. O que a gente prefere? Um zero gordura. Normalmente os gregos, eles têm mais tudo que é mais cremoso. Tá, essa é uma dica, né? Tem um pouco mais de gordura. Ele pode ser zero em açúcar, ou então eles podem ter sódios diferentes. Sou hipertenso, tenho que diminuir o sódio da minha vida. Vamos procurar um com baixo teor de sódio. Entendi. Normalmente sódio a gente não zera, tá? Zero sódio. É impossível industrializado. É meio difícil. Então a gente vai procurar um light para sódio, talvez. Entendeu? Pode ser que tenha. Agora, e o desnatado? Quando ele só tá assim, desnatado. Normalmente o desnatado tem menos gordura.
Tá. Aí varia um pouquinho, 2%, 3%, varia do leite que foi feito. E todo mundo fala, eu vou tomar um iogurte natural. Ele é natural porque não tem sabor. Que é esse aqui. Esse é o zero. Esse aqui é o natural. Quando tá só escrito natural. Ele parece uma coalhada. Ele é aquele iogurte que pode ser base para muitas coisas, mas não, no entanto, ele pode ter açúcar, ele pode não ter adição dele, mas ele tem açúcar fermentado, ele tem carboidrato, ele tem... Entendi. Entendeu? Ele pode ter. É pegadinha. Então, você tem que olhar no seu vidrinho, que você vai comprar o potinho, cada um vai ter uma especificação diferente. Até porque quando você coloca no rótulo, não sei o que lá, natural, já chama atenção. É natural, não tem conservante, é natural, não é? É igual. Vem da natureza, é natural. Aí vende muito mais. E aí a gente paga mais caro também. É igual aquela história, né? Café sem glúten. O café não tem glúten mesmo. Tá lá, sem glúten. Vou comprar porque tem sem glúten. Porque quem não sabe acha que algum café pode ter, né? Hoje, na legislação, a gente tem que informar. E às vezes existem contaminações cruzadas. A mesma fábrica que faz uma coisa, faz outra. Entendi. É muito difícil você comprar numa padaria convencional algum pão que foi feito lá 100% sem glúten. É verdade. Numa porque padaria a contaminação existe. Existe. E é perigosa também. Sim, para pessoas que são celíacos, sim. Ó, tu tem uma plaquinha levantando pra gente, nós temos 1 minuto. Diretora decide. Nós vamos falar do chocolate ou vamos colocar a perguntinha do público? Tanana, chocolate. Meninas, podem mandar perguntinha, a doutora sempre responde nas nossas redes sociais. Vamos tirar a dúvida de chocolate. Chocolate light ou chocolate normal? Vamos fazer a comparação? Chocolate diet. Vamos lá. Chocolate diet é feito para diabéticos doentes que querem comer o chocolate. E não podem açúcar. Então ele não vai ter açúcar ou quantidades reduzidas, bem reduzidas de açúcar, mas em compensação, para ele ter aquela textura e sabor, gordura aumentada. Normalmente isso acontece. Os chocolates reconstituídos vai muito da quantidade de cacau e gordura que tem, e manteiga de cacau que tem nesse chocolate. Entendi. Quanto mais puro e mais cacau, menos calorias. E menos gordura. Tá. Então, por isso que hoje é melhor não comprarmos chocolate mais à base de cacau possível, 70% cacau, e também sem adição de muitos açúcares, que não necessariamente, porque é um 70% cacau, não vai ter açúcar, não vai ter leite. É o famoso chocolate funcional. Chocolate funcional. Porque ele tem bastante cacau, menos gordura e hoje no mercado tem várias marcas e eles são adicionado alguns adoçantes até naturais, né? Até naturais. Tem até com xilitol, gente. E muito cuidado com os chocolates que são recheados, misturados, não digo só esse, mas assim, normalmente tem um recheio que tem uma gordura a mais, tem um caramelo a mais e isso incrementa muito as calorias do chocolate. E deixa um chocolate bom e ruim. Pode ser feito também num chocolate 70%, 80% cacau. Concordo. Agora na Páscoa, gente, a Páscoa tá chegando, essas empresas de chocolates funcionais estão criando até os ovos. Corre, porque é muito bom, é muito bom. Vamos fechar com a perguntinha do público, o diretor falou que ela vai ser boazinha, vamos lá. Na tela, voando, quem escreveu pra gente? Um beijo, Andréia. Qual é o melhor, requeijão light ou cream cheese? Adorei, Andréia, também tem essa dúvida. O requeijão light ou mesmo o requeijão normal, a gente já viu que ele pode ser acrescido de um carboidrato. O cream cheese também? O cream cheese, dependendo da fábrica, sim. Só que ele tem um poder, ele é feito diferente. Tá. Então, o cream cheese light pode ser mais interessante do que um requeijão light. Por isso que é importante você ler e fazer uma comparação com a marca que você quer. Porque hoje em dia, antigamente a gente só tinha uma marca de cream cheese, né? É verdade. Hoje a gente tem várias marcas de cream cheese. Então pode ser que em algumas ocasiões o cream cheese seja mais interessante que o requeijão. Sim. Tem menos gordura. E pode ter menos carboidratos. Ai, dica ótima! Bom, gente, linda pauta, né? Arrasou. Cá, adorei as plaquinhas, adorei as comparações. Fique atento ao rótulo. Esse, na verdade, é o objetivo dessa pauta. Lê o rótulo, vai no supermercado com um pouquinho mais de tempo, compensa. Se entenda, que também é muito importante, né, Carol? E leve tudo com aquela consciência. Passou no caixa, você fala, yes, comprei tudo certo. Vai lá quem quiser saber mais, doutora Ana Luísa Vilela, nutróloga, o site slimform.com.br, slimform.com.br ou nas redes sociais, doutora, né, abreviado? DRA Ana Luísa Vilela com S. Já encontra. Obrigada mais uma vez. Arrasou. Beijo no seu filhão.